Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui, né? Começando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e alegres reunidos para estudar a Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos o estudo da nossa lição, feche os seus olhos e junto comigo ore a Deus. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por estar aqui reunidos com este propósito tão nobre de estudar a Tua Santa Palavra. Senhor, sê conosco neste dia. Nos dê, Senhor, uma porção da Tua sabedoria, derrama sobre nós a Tua graça, para compreendermos a Tua vontade e, Senhor, sermos ensinados por Ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando que neste trimestre nós estamos estudando, os irmãos podem ver na capa das suas lições, sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Deus tem feito presente, irmão, nas últimas lições, com temas preciosos, urgentes, importantes, e neste dia não será diferente. A lição de número 4 tem o título Quando se vai a glória de Deus. O nosso texto áureo, você pode acompanhar na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada, está em Ezequiel no capítulo 11 e o versículo 23, que diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Esta é a nossa verdade prática. Faremos agora esta leitura bíblica em classe que está em Ezequiel, no capítulo 9. Nós leremos o versículo 3, depois no capítulo 10, os versículos 4, 18 e 19, e por fim no capítulo 11, leremos os versículos 22 ao 25. Leiamos juntos então, você acompanhando na sua lição ou na sua Bíblia, para que Deus, através dessa palavra, nos ensine nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escravidão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus, do Deus de Israel, estava no alto sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Glórias a Deus. Neste momento, irmãos, recebamos o nosso professor, nosso querido irmão Anderson, será um instrumento de Deus nesta manhã para nos ensinar a sua santa palavra. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Um bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma lição desta revista cujo tema é tão maravilhoso. Nós estamos estudando a revista que traz por título A Justiça Divina. E chegamos na lição de número 4, cujo tema é Quando se vai a glória de Deus. Quero ler a introdução com os irmãos que nos acompanham.
onde diz assim: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, no verso 8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Aleluia. Então, para iniciar essa lição, irmãos, eu gostaria de dizer que a presença de Deus, ela nunca foi incondicional para o homem. O desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo, ter uma comunhão particular com o ser humano, desde a criação no Jardim do Éden. Mas nós observamos que desde a criação, Deus estabeleceu regras e condições para que o homem pudesse desfrutar dessa presença tão maravilhosa. Pois Deus é amor, mas também é justiça. E sua presença precisa ser desejada e merecida pelo homem, através de uma vida de santidade, pois Deus é santo e não divide a sua glória com ninguém. A santidade de Deus não permite que ele habite no mesmo espaço onde existe pecado deliberado e idolatria. A palavra-chave, irmãos, é glória. Primeiro tópico sobre a glória de Deus. A glória ou presença de Deus se manifestou visivelmente na terra. Primeiro, no tabernáculo, no dia da sua dedicação. Depois, esta cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. No tabernáculo, Êxodo 40, no verso 34, a Bíblia vai nos dizer assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. No templo, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. E, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia! O primeiro subtópico nos traz uma pergunta: o que é glória? O significado de glória, irmãos, como já vimos, esse termo significa, representa a presença de Deus, peso, glória, resplendor, poder, honra, reputação, valor. Aleluia! E nas visões de Ezequiel, do profeta Ezequiel, cujo nós lemos na leitura bíblica em classe, a glória, ela indica resplendor, uma claridade intensa,
pela presença de Deus. Aleluia! Existe um vocábulo hebraico muito conhecido no nosso meio, cuja palavra é Shekinah. Esse é um termo adotado pelos cristãos, e esse termo significa morada em, usado entre os judeus para a presença de Deus e entre os cristãos como glória de Deus. Então, esta palavra, irmãos, apesar de não ser bíblica, ela vem de uma tradição dos judeus, porque ela se encontra no Talmud, o livro das tradições dos judeus. Algumas pessoas podem dizer assim: mas esse termo não é bíblico, não está na Bíblia. Tudo bem. Mas existem várias passagens que nos traz alusões ao significado desta palavra. Até mesmo a palavra glória que nós estamos estudando nesta lição. Subtópico 2. Glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, era a presença de Deus no meio do seu povo. Esta glória, esta presença, ela acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto. E lá em Êxodo 40, no verso 38, representada pela nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, até o início do reinado de Salomão. Então, olha que maravilhoso, irmãos. A glória de Deus, a presença de Deus, a Bíblia fala que ela acompanhou Israel em todas as suas jornadas na peregrinação no deserto. E ela era manifestada visivelmente através de uma nuvem durante o dia e através de uma coluna de fogo durante a noite. Aleluia! E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando a nuvem se levantava do tabernáculo, da tenda da congregação, e se movia, era um sinal para o povo de Israel levantar o acampamento e se mover na direção em que a nuvem se movia. Aleluia! Ou seja, além de acompanhar Israel em todas as suas jornadas, a glória, a presença de Deus guiou Israel por todas as suas jornadas. Aleluia! E aonde tem a glória e a presença de Deus no meio do seu povo, irmãos, ali não existe falta de nada, pois a presença e a glória de Deus supre todas as necessidades. Ela gera proteção, aleluia, gera abrigo, que é o que essa nuvem de dia gerava no coração dos israelitas e a coluna de fogo à noite, livrando do frio do deserto. Aleluia. Interessante também, irmãos, nós ressaltarmos que desde a época da tenda da congregação ao tabernáculo, Deus ordenou a Moisés que toda vez que levantasse esse tabernáculo, porque ele era móvel, ele tinha que ser colocado, irmãos, no centro de todo o povo, do acampamento do povo de Israel. Assim como também foi na época do Templo de Salomão. Foi construído no centro. Aleluia!
para simbolizar também, irmãos, que a presença de Deus tem que ser o centro da vida do seu povo. Aleluia! Pois este é o lugar de direito devido à presença de Deus, o centro da nossa vida. Aleluia! Na inauguração do templo, Deus, ele fez uma promessa. Ele se comprometeu em manter os seus olhos fixos e os ouvidos atentos à oração feita no templo. Mas esta promessa nunca foi incondicional. E parece que o povo, naquele momento da visão de Ezequiel, havia se esquecido das condições que Deus estabeleceu para que o povo desfrutasse dessa promessa. Tópico 2, irmãos, sobre a retirada da glória. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali, ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, no templo do milênio. Subtópico 1. O querubim e a nuvem. Interessante dizer, irmãos, que nós já conhecemos a história, que a Arca da Aliança, ela era um símbolo que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas a nuvem, ela não era um símbolo, mas era uma manifestação visível da presença e da glória de Deus. Então existe essa diferença entre a Arca da Aliança, que era um símbolo, e a nuvem, que era a manifestação da presença de Deus. E nessa Arca da Aliança, nós conhecemos, existiam 2 querubins que guardavam o que tinha no interior da arca. Então, quando fala sobre querubim e a nuvem, fala sobre a Arca da Aliança, o querubim da Arca da Aliança. E nessa visão de Ezequiel, o profeta, ele viu que a glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. E um fato interessante que o autor da lição ele nos trouxe é que nessa visão o profeta viu a presença de Deus por último sobre o Monte das Oliveiras e ascendeu ao céu. Assim como também aconteceu com Cristo ressurreto. Lá em Atos, capítulo 1, do verso 9 ao 11, aquela passagem que nós conhecemos muito bem, aonde os anjos de Deus falam para os discípulos: por que olha para o alto? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo ao céu, aleluia, um dia voltará. Foi também esta visão dos discípulos, aonde Jesus ascendeu no Monte das Oliveiras, irmãos. E é lá que ocorrerá a volta de Cristo. Segundo subtópico, a retirada da presença de Deus. Nesta visão, o profeta ele acompanha a glória de Deus sendo retirada do meio do seu povo. E lá em Salmos 51, no verso 11, nós encontramos uma passagem, irmãos, muito importante.
um momento em que o rei Davi viveu, em que ele diz assim para o Senhor: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi entendia, irmãos, o quanto a presença de Deus é preciosa no meio do seu povo. E quão terrível pode ser uma vida afastado da presença de Deus. Aquele que um dia experimentou viver a presença de Deus, irmão, experimentou a glória de Deus, foi tocado por essa presença maravilhosa. A sua vida nunca mais é a mesma. E coisa terrível na vida do ser humano é perder esta presença maravilhosa, irmãos. É ser lançado fora desta presença. Vimos o exemplo, irmãos, do rei Saul, que experimentou a tristeza de ser rejeitado por Deus e perdeu o privilégio desta presença. Lembrando, irmãos, que Saul, quando foi ungido rei, Saul foi cheio da presença de Deus. Saul sentiu a glória de Deus em sua vida, irmãos, de maneira palpável. Recebeu a unção de Deus em sua vida. Mas tão logo esta presença foi retirada, tão logo se apoderou dele um espírito maligno. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que este espírito, ele passou a atormentar a vida do rei Saul. E o rei Saul teve um triste fim, porque ele estava totalmente fora, afastado da presença de Deus. Aleluia. Na presença de Deus, nós encontramos abrigo. Na presença de Deus, nós encontramos refúgio. Fora da presença de Deus, não há nada, irmãos, que possa preencher o vazio do nosso coração. Assim também, como na vida do rei Saul, aconteceu com o povo de Israel na visão de Ezequiel, irmãos. Em 587 a.C., pouco tempo depois desta visão, o templo veio a ser destruído, a cidade também foi destruída, e o povo foi levado cativo pelos babilônios. Então, olha que tragédia aconteceu na vida do povo de Israel, irmãos, quando a presença de Deus se retirou. Aleluia. E nós podemos observar que Deus, irmão, não queria retirar a sua presença do meio do povo de Israel. Nós podemos entender que por esta visão de Ezequiel, a presença de Deus, ela relutou em ser retirada. Por quê? Porque nós podemos observar que a glória se levantou do querubim. Ela passou para a entrada do templo. E tudo isso aconteceu de maneira visível, irmãos. A presença de Deus poderia ser retirada num piscar de olhos. Como a Bíblia fala que ela vai ser retirada no arrebatamento. Que o Espírito Santo hoje, aleluia, que é a presença de Deus na terra, ele vai ser retirado, vai ser num piscar de olhos. Deus poderia fazer isso nesta visão de Ezequiel, mas não, ele retirou a presença aos poucos. Ele passou para a entrada, aí ele pairou, irmão, sobre o querubim, e aos poucos
ela foi se afastando do templo. Aos poucos, não foi de uma hora para outra. E por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Aleluia! Isso me lembra, irmãos, aquele versículo muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Aleluia! Eu creio, irmãos, que a presença de Deus, irmãos, ela pode retornar para a vida daquele que está perdendo, se essa pessoa se arrepender, se humilhar diante de Deus e orar. Deus, ele pode restabelecer e restaurar esta presença na vida, irmãos. Aleluia. Desta pessoa. Coisa maravilhosa é viver na presença de Deus. Coisa terrível é perder esta presença. Subtópico 3. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Interessante frisarmos, irmãos, novamente, que Deus é amor, mas também Deus é justiça. A vontade de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. E continuar habitando, irmãos, no meio do seu povo. Mas como neste caso da visão do profeta Ezequiel, Deus exige que o povo se afaste do pecado e se dedique a ele. Mas a casa de Deus naquela época, como aprendemos na lição passada, ela estava sendo profanada com as práticas pagãs abomináveis. Ezequiel, capítulo 11, verso 21. Por isso, não seria justo um Deus santo e justo continuar habitando em um lugar onde sua presença não é tratada com o devido respeito, valor e reverência as quais a presença de Deus é digna, irmãos. Aleluia. A presença de Deus, irmão, no meio do povo, na vida do servo e da serva de Deus, ela tem que ser desejada, tem que ser reverenciada. Aleluia. Tem que ter respeito e o devido valor por essa presença. A presença de Deus, ela tem que ser preciosa em nossas vidas, irmãos. Aleluia. E para isso, irmãos, Deus exige uma vida de dedicação sincera a Ele. Aleluia. Tópico 3. Sobre o segundo templo. Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto de libertação. E nesse decreto, irmãos, ele incluiu também a reconstrução do templo de Jerusalém em 539 a.C. Primeiro subtópico diz assim: e o segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no ano 516 a.C., 70 anos após o cativeiro, profetizado pelo profeta Jeremias e por outros profetas. Esse templo, irmãos, era um templo singelo, simples, humilde, se comparado com a dimensão e a beleza arquitetônica do templo do rei Salomão, que foi o primeiro templo. O templo do rei Salomão, nós sabemos, irmãos, que foi um templo glorioso,
construído, irmãos, com todo tipo de material valioso, pedras preciosas. Foi um grande investimento. Mas na época do segundo templo, da reconstrução do templo por Zorobabel, depois com Esdras e Neemias, o povo de Israel, irmão, tinha saído do cativeiro, estava retornando para a terra de Jerusalém, sem posse, sem aquele glamour que existia na época do rei Salomão. O segundo templo, segundo subtópico, Templo de Herodes. Depois de ser conhecido o segundo templo como Templo de Zorobabel, ele também foi conhecido como Templo de Herodes. Por quê? Porque Herodes Magno, com o intuito de agradar e cair na graça dos judeus, ele realizou uma reforma e uma ampliação do Templo de Zorobabel. Esta construção ou reforma só foi concluída no ano 66 depois de Cristo. E foi uma construção que ficou tão bonita, irmãos, porque Herodes, ele dizia em seu discurso, que o templo de Jerusalém merecia, se não chegar ao glamour do primeiro templo, pelo menos se aproximar. E ele caprichou, irmãos, ao ponto desse segundo templo, o templo de Herodes, se transformar naquela época no cartão postal da cidade de Jerusalém. Era uma construção magnífica. Subtópico 3. A presença do Filho de Deus. Desde a época de Zorobabel até a reforma de Herodes, a glória do Senhor não havia enchido o templo, como na época de Moisés, no tabernáculo, e na época de Salomão, na inauguração do templo. Zorobabel inaugurou o templo, Herodes estava realizando aquela construção tão grandiosa, aquela reforma, mas a glória do Senhor ainda não havia se manifestado. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando pisou no templo e ministrou no templo. Aleluia! João capítulo 1, verso 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A presença de Jesus no templo de Herodes tornou a glória da segunda casa maior do que a glória da primeira, como profetizou o profeta Ageu, em Ageu capítulo 2, verso 9. Aleluia! A glória da segunda casa foi maior do que a primeira, porque aquilo, irmãos, que o olho dos grandes homens de Deus e profetas do Antigo Testamento não viu, o templo pôde contemplar, que foi a presença de Jesus, do Deus encarnado. Aleluia! Tópico 4, irmãos. Diz assim, sobre o Senhor Jesus e o templo. A segunda casa foi totalmente substituída, totalmente e definitivamente substituída pelo Senhor Jesus. Porque o templo, irmãos, para o povo de Israel, tinha um simbolismo muito grande. Nós vemos isso nas profecias do profeta Chorão, profeta Jeremias. Quando o profeta Jeremias profetizava, os sacerdotes, os anciãos, o povo de Israel, todos acreditavam que enquanto houvesse o templo no meio do povo de Israel, enquanto o templo estivesse de pé, a presença de Deus estaria ali. Também na visão de Ezequiel foi a mesma coisa.
O templo se tornou apenas um talismã, algo, um objeto que eles achavam e acreditavam que ali estaria a presença de Deus para sempre, incondicionalmente. Não. Aleluia. Talvez seja por isso que Deus permitiu, irmãos, que o templo fosse destruído a primeira vez e que o templo fosse destruído depois, o templo de Herodes também, pela segunda vez. Porque quando nós colocamos a nossa fé em um objeto, acaba se tornando ali, irmão, uma superstição e até mesmo uma idolatria. Aleluia. E Jesus veio para substituir o simbolismo e a missão do templo. Primeiro subtópico. Diz assim, a explicação teológica. Jesus, ele afirma, irmãos, ele diz assim, eis aqui quem é maior do que Salomão, o construtor do primeiro templo. Essa afirmação se encontra em Lucas capítulo 11, verso 31. E Jesus, ele faz outra afirmação. Em Marcos 12, verso 6, ele diz assim, eis aqui quem é maior do que o templo. Aleluia! E provou isso, essa afirmação, no momento em que ele curou o paralítico em Cafarnaum. E naquele momento ele diz assim, perdoados estão os teus pecados. Aleluia! Ao ponto dos sacerdotes, os escribas que estavam ali, irmãos, fariseus, eles ficarem indignados e dizer assim, quem é este que tem autoridade de perdoar pecados? Porque essa autoridade era somente de Deus. E ali Jesus, ele se revela de forma direta, porque até ali Jesus, ele falava de uma forma indireta, mas ali ele se apresenta de uma forma direta e clara, reivindicando, aleluia, a sua autoridade como Deus no meio do seu povo. Segundo subtópico, o fim do templo. Na última semana do ministério terreno de Jesus, ele falou diretamente sobre a destruição do segundo templo. Ele diz assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, verso 2. Profetizando assim e anunciando o fim do templo, como fizeram o profeta Ezequiel e outros profetas que profetizaram também a destruição do templo. O que aconteceu no ano de 70 depois de Cristo? Olha que interessante, irmãos. A reforma que Herodes realizou, ela foi finalizada no ano 66 a.C. 4 anos depois da finalização, Deus permitiu que o templo fosse novamente derrubado. Aleluia. Por isso, irmão, também esse fato, essa questão vem nos lembrar que o homem faz planos, mas só executa se Deus permitir. O homem pode fazer planos, projetos, mas só vai ser concluído se Deus permitir. Deus permitiu a conclusão da obra no ano de 66. Mas aí Deus permitiu a destruição 4 anos mais tarde. Aleluia. Roma subjugou os judeus e destruiu o segundo templo. Tudo que restou do templo foi o muro ocidental. E este muro tornou-se uma meta de peregrinação entre os judeus de
todas as nações. Conhecido como Muro das Lamentações, o mais sagrado do santuário dos judeus. Nesse muro, ajuntam-se os judeus há quase 2000 anos para lamentar e orar, aguardando a promessa escatológica da construção do terceiro templo, para o reinado do Messias, esperado por eles, porque aqueles judeus que não acreditam que Jesus é o Messias verdadeiro, como sendo o Messias profetizado por Isaías e tantos outros profetas. Aleluia! E para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler o subtópico 3, junto com os irmãos. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu, de uma vez por todas, o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. E aqui, o comentarista da lição, ele nos traz duas passagens bíblicas. João 14, 23, que é uma passagem que eu gosto muito, particularmente, onde Jesus faz uma promessa, que aquele que ama Deus, guarda a palavra de Deus. E Jesus faz uma promessa: eu e meu Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Aleluia! Que promessa maravilhosa! E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, a Bíblia nos fala assim: vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando o véu do templo se rasgou, a Bíblia nos fala que o acesso a Deus passou a ser um direito de todo servo e serva de Deus. E hoje o nosso corpo, o nosso coração, é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, irmãos. Aleluia! É um templo sagrado. Por isso nós temos que cuidar desse templo, para que o Espírito Santo continue habitando dentro do nosso coração e no nosso corpo. E em Efésios capítulo 4, verso 30, a Bíblia diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, irmãos, e pode ser entristecido. Assim como a presença de Deus deixou o templo na visão de Ezequiel, o Espírito Santo de Deus, se for entristecido, ele pode deixar a vida. Aleluia! Da pessoa em que ele habita. Quando o crente ele causa tristeza no Espírito Santo, irmãos, a nota de estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz assim: quando a pessoa não dá a devida importância à presença de Deus, ou a devida importância à voz do Espírito Santo, ou à direção do Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo leva, por consequência, a resistir à presença de Deus em nossa vida. Isto é,
por sua vez, o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não extinguais o Espírito Santo de Deus da sua vida. Aleluia. Por isso, irmãos, nós temos que ter uma comunhão diária com o Espírito Santo de Deus através de uma vida de devoção, dedicação e santidade. Porque Deus é santo, irmãos. E a condição para ter a presença de Deus em nossa vida é continuar vivendo uma vida de santidade na presença de Deus. Aleluia. E assim nós finalizamos esta lição. Que Deus continue falando aos nossos corações e abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, glórias ao nome do Senhor. Como é bom estudarmos esta lição, como é bom falarmos desses assuntos que fortalecem a nossa fé. Nos fazem querer, né, irmãos, sermos melhores, a ficarmos mais juntinhos com o Senhor. Neste momento, caminhando para o final da nossa lição, eu quero, antes da oração, fazer um convite, né, para você, irmão, irmã, que está aqui nos acompanhando, que está sendo um aluno da nossa escola aqui online, para que faça uma visita para nós. Nós temos aqui o nosso templo sede no Bairro Alto, com cultos toda terça, toda quinta, também aos domingos, e nós temos as nossas igrejas nos bairros, também com cultos às quartas, às sextas-feiras, também aos domingos, e em todas as nossas igrejas. No domingo pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Tem sido, irmão, experiências maravilhosas. Deus tem nos ensinado na sua Escola Bíblica Dominical. Então fica este convite para que você faça uma visita. Com certeza, você se sentirá abençoado por Deus. Também, nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, também estão vendo a nossa chave Pix, e ali podem enviar suas ofertas, os seus dízimos, e ser um instrumento abençoador da obra de Deus e também da obra missionária. Lembrando que você, além de abençoar a obra do Senhor, é abençoado por Ele, por retribuir a Ele uma pequena porção daquilo que Ele nos dá. Amém? Meus irmãos, oremos juntos neste término, para que o Senhor nos dê a capacidade, né, irmãos, de colocar em prática aquilo que nós aprendemos com tanto empenho do nosso professor nesta manhã. Oramos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui, reunidos, ó Deus, com este propósito tão santo, que é de aprender a Tua Santa Palavra. Sê conosco, ó Deus, todos os dias, nos dando a capacidade, Senhor, de entender, de ouvir a Tua voz, e de, Senhor, sermos instrumentos, ó Deus, vasos usados nas Tuas mãos. Nos dê um domingo de paz, de alegria. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e já lhe agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, às 8h30, na nossa Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.